Parasita, obra que mostra a realidade nua e crua para o espectador. Bom, o filme vai começar mostrando a família do nosso protagonista e como eles vivem. O protagonista é o Kevin, e eu sei, tá? Acho que você vai me martelar que o nome dele não é esse, mas pelo nome ser em coreano, acho que vai ficar mais fácil você chamar ele assim. As cenas mostram a situação que o garoto se encontra e elas não são muito boas. Por exemplo, ele não tem um bom emprego, uma boa internet, nem mesmo uma comida boa no prato. E, após um tempo, eles são mostrados sentados juntos, trabalhando para montar caixas de pizza, que é de onde eles tiram a renda deles. À noite, o amigo do Kevin, o Ki, ele resolve fazer uma visita para ele, levando uma pedra, no qual ele vai dizer que vai trazer fortuna, seja ela dinheiro ou coisas boas para a vida da família. E ele também vai chamar o amigo para conversar num bar, no qual eles vão falar sobre como tá a situação da família dele, que ele tá precisando de algum dinheiro. E o amigo dele vai oferecer um trabalho como professor de inglês para uma família de ricos. O único combinado entre eles é que ele ficasse de olho na filha do casal pro Inky, já que ele gostava dela. Só que, né, mal o coitado sabia que o Kevin ia ficar de olho até demais. Se você me perguntar, eu ia falar que ele realmente não ia conseguir tirar os olhos daquela moça. De qualquer maneira, ele vai conversar com a Kyo, a proprietária rica da casa. E algo que me chamou muita atenção nessa cena é que ela nem verificou a carta falsa de conclusão da faculdade que o Kevin tinha feito. E isso vai acabar mostrando uma das injustiças que realmente acontecem nos dias atuais. Onde não importa se você tiver feito uma faculdade, se você já tem experiência na área, no fim do dia, se tem alguém lá que teve uma indicação, vai valer muito mais do que você já se esforçou. Durante a aula de inglês, a Kyo resolve assistir a aula enquanto a filha dela, Rie, tá tendo umas dificuldades com a matéria. Mas o protagonista conforta, obviamente, falando pra ela que ela precisa se esforçar se ela quiser aprender inglês, mas também que ela não precisa ficar nervosa, pois a prova era como uma trilha. E no caso, você desbrava a trilha. Você controla por qual caminho você tem que ir, e não o contrário. Enfim, ele consegue um emprego na casa dos riquinhos. Mas como um visionário que ele decide aos poucos indicar seus próprios membros da família para conseguir um emprego naquela casa. A segunda pessoa a entrar naquela casa é a Jéssica. Enquanto o Kevin conversava com a Kyo, o garotinho vestido de índio, o Da-song, atira uma flecha de brinquedo neles. Ele era energético, ficava fazendo barulhos altos, correndo de um lado para o outro. Então, o Kevin sugere uma psicóloga infantil para poder ajudar a criança. E por incrível que pareça, a Jéssica, a garota mal entrou e conversou com a criança. E além de conseguir acalmá-la, também identificou que o garoto tinha um problema que tinha acontecido quando ele estava no primeiro ano. A mulher ficou em choque com a facilidade que ela conseguiu entender o que o filho dela estava passando e logo a contratou. Depois dela, quem vai entrar naquela casa vai ser o Sr. Kim, o pai do protagonista. Ele vai virar o motorista de carro particular da família rica. Só que para isso foi necessário incriminar o motorista anterior, como se ele tivesse feito umas coisinhas a mais naquele carro. E por fim, a Sook, que vai virar uma auxiliar doméstica. Mas antes, ela precisou expulsar a mulher que veio antes dela. E prestem muita atenção nessa mulher. O nome dessa mulher é Moon. Ela já tá há anos trabalhando naquela casa e ela foi indicada por outro patrão. Bom, o plano todo saiu de maneira correta. E os proprietários de alta renda foram ao acampamento, ou seja, eles iam passar bastante tempo fora. Então, os 4 que não são bobos, eles resolveram aproveitar do bom e do melhor daquela casa. E nessa cena em específico, eles decidem levantar um questionamento de: os outros funcionários que a gente demitiu, será que eles estão bem? Mas logo a Jéssica interrompe e diz que é para eles pararem de pensar nas outras pessoas.
que eles precisam começar a pensar neles mesmos. O que é bastante incorreto se você for parar para pensar. Porque, por mais que eles tivessem uma situação bem difícil, isso não significa que eles também precisassem fazer a mesma coisa com outras pessoas. E a situação vai começar a complicar, uma vez que a outra governanta, barra auxiliar doméstica da casa, retorna, dizendo que ela tinha esquecido uma coisa no porão. O restante da família se esconde, enquanto a Sookia segue pela casa. E quando a mulher vê o que está acontecendo, ela fica incrédula. E eu também vou falar que eu fiquei muito chocada nessa cena, porque mostra que a mulher não só vivia no abrigo antibombas da família, mas ela também alimentava e cuidava do marido lá. A mulher então vai começar a implorar para que a mulher deixe ela morar lá. Só que não vai dar muito certo, já que a Sookia vai querer ligar para a polícia. Só que o que vai acontecer é que o resto da família que estava ali espreitando acaba caindo. E a Moon, que não é boba, ela vai aproveitar para reverter a situação, pegando o telefone e começando a gravar e ameaçando enviar para os patrões se eles não fizessem o que ela estava pedindo. Isso só confirma um ditado muito popular, que é o sonho da caça no final é se tornar o caçador. Porque parando para ver, ambos não tinham dinheiro. Eles não tinham uma condição para sair dessa casa e conseguir sobreviver. E eles poderiam chegar a um acordo de paz entre eles. Mas nessa cena dá para perceber que faltou empatia de ambos os lados. Motivados pela chantagem, eles são obrigados a ficar de braço pro alto, enquanto a mulher e seu marido, o C, gravavam toda a cena para expor eles ainda mais. Contudo, por um descuido, a família do Kevin consegue se levantar e atacá-los, pegando o celular, colocando eles novamente no bunker. Mas essa situação não foi nem um pouco pacífica. O C precisou ficar amarrado. Já a Moon, ela caiu da escada e vamos dizer que ela não ficou das melhores condições. Um adendo é que naquele porão existia um botão que acende uma luz na casa de cima. E eles conseguem mandar mensagens em código Morse, por exemplo, uma escrito socorro. Outra coisa também é que durante toda a briga, a Sookia não conseguiu ajudar a família. E você quer saber o motivo? Porque estava chovendo e os riquinhos não conseguiram aproveitar o acampamento. Então eles tiveram que voltar para casa e ainda pediram para a governanta para fazer uma espécie de macarrão com carne para eles jantarem quando chegasse. E depois de muita dificuldade, eles finalmente conseguiram sair daquela casa. E a chuva estava muito forte. E você já deve estar pensando o que vai acontecer. Como eles moravam na parte baixa da cidade, a casa deles encheu. E eles perderam absolutamente tudo que eles tinham. A água encheu, o esgoto transbordou e eles não tinham nem um lugar para ir. O único lugar que eles conseguiram foi um abrigo na cidade. Essa cena parte o coração, porque ali tem centenas, se não milhares de pessoas que perderam suas casas. E é horrível pensar que isso acontece muito na vida real. E que às vezes nem um abrigo são capazes de ajudar todas as pessoas que precisam. Fora que nessa cena também, o protagonista questiona para a família qual seria o próximo plano. De que eles não tinham mais casa, eles não tinham mais alimento, o que eles poderiam fazer. E o pai fala que eles não tinham plano. Para pessoas como ele, a vida não tinha plano. De qualquer maneira, no dia seguinte, vai ocorrer a festa do Dasong. E todos os funcionários precisavam ir. Enquanto estava todo mundo trabalhando, o Kevin decide que ele vai tentar falar com o C e ver se ele chega a um acordo de paz entre ambos. Eles poderiam viver na casa e sem brigas. Mas, para surpresa do protagonista, o homem já estava insano. Ele tinha se soltado da cadeira e ele estava indo na direção do protagonista. Como o C agora estava livre, ele começa a correr em busca dos membros da família e poder buscar sua vingança. Enquanto isso, os ricos estão tentando correr, salvar suas próprias vidas e eles nem ligam para os funcionários que literalmente estão lutando pelas próprias vidas. O marido de Moon acerta a Jessica, que cai no chão. A garota estava precisando muito de um socorro naquele momento. Enquanto isso, tá tendo um confronto entre a Sookia e o C. Aquele cara já estava insano. O patrão, vendo a situação em que ele se encontrava, pede pro Kim jogar chaves para que ele e a família dele pudessem fugir.
Contudo, as chaves caem debaixo de si. E o patrão, então, sem nenhum respeito pelo homem caído na sua frente, move seu corpo, pega a chave e reclama do cheiro dele. E para Kim, aquilo foi a gota d'água, foi o limite da paciência dele. Então ele se levanta e tira a vida do chefe. Não dizendo que aquilo foi merecido, longe de mim, eu não acho que nada se resolve com morte. Mas eu também não posso dizer que o ódio foi inválido. O homem já estava morto e seus funcionários estavam à beira da morte. E ele ao menos teve a coragem de olhar para trás para poder ajudar algum deles. Já no hospital, o Kevin vai despertar. E ele ainda estava nauseado por causa da cirurgia que ele tinha passado. Enquanto isso, um advogado vai tentar ler os direitos dele, só que ele tá tão confuso que ele nem consegue entender. E após uma passagem de tempo, é mostrado que Kevin e a sua mãe, eles precisam ir para um julgamento. Só que, por mais que eles estivessem ali e tivessem motivado o crime, não tinha evidências que apontassem que eles eram verdadeiros culpados daquele crime. Até esse ponto, eu tava acreditando que a família ia se reerguer, mas foi quando eu vi que eles foram pro funeral da Jéssica. Fora que o pai também não tinha voltado, ele estava sumido. Então agora era apenas o Kevin e a sua mãe contra o mundo que eles tinham que enfrentar. Um dia o Kevin, ele vai retornar àquela casa e ficar observando ela por um longo tempo. E ele vai começar a perceber o movimento comum das luzes piscando, da qual ele já sabia que era um código Morse. Enquanto ele estava voltando para casa, ele estava tentando decifrar o que aquilo estava querendo dizer. Então ele percebe que é um recado do seu próprio pai. Lá, ele vai contar que ele está morando no porão da casa dos ricos. E que ele está sentindo muita falta da família. Que ele está incrivelmente triste pela perda da filha. Além de explicar que ele está vivendo em condições horríveis. E ainda está arriscando a própria vida quando ele pensa em deixar aquele bunker. O personagem principal então lê a carta e ele começa a criar planos para o futuro, onde ele vai estudar, se formar, trabalhar e conseguir, finalmente, comprar aquela casa e dar a vida que a família tanto merece. O que você acredita que pode ser verdade. Você vê no filme, até que surge a realidade. Não importa o quanto ele tente. Ele nunca conseguiria melhorar sua condição de vida. E vai ser assim que o filme vai acabar. Com Kevin vendendo folhetos relacionados à pizza e, com a ajuda da sua mãe, tentando uma condição melhor na vida dele. E se você gostou do vídeo, eu sei que é meio pai depois de toda essa maré de depressão, eu vim aqui, mas, por favor, se você gostou do vídeo, deixe seu like aí embaixo. Esse é meu primeiro vídeo no YouTube e eu realmente botei bastante esforço. Eu prometo que para os próximos vídeos eu vou melhorar bastante, seja edição ou tentando não ficar tão nervosa quando eu tô falando. Muito obrigada por você que assistiu até aqui, se inscreve no canal e até a próxima.